Minha mãe conta uma história que o meu avô, pai do meu pai, contou para ela. Que ele trabalhava com um homem que sempre que via cachorros na rua, dava um jeito de exterminar eles. Depois de um tempo, esse mesmo homem ficou louco e ficava gritando na rua que tinha cachorro atacando ele, sendo que não tinha nenhum cachorro, e foi assim até o dia que ele morreu. Menina! Fomos para Itamaracá, onde sempre passávamos os carnavais. Certa vez, os jovens da casa da família resolveu ir para a pracinha da cidade, chamada de Pilar. Fomos 14 ao todo. Chegando lá, bebemos e brincamos. Mas até aí tudo bem. Na volta para casa, que dava em torno de uns km, decidimos parar na praia. Todo mundo sentou na beira do mar e ficamos conversando e rindo de algumas coisas que aconteceu. A lua estava linda. Lua cheia, coisa mais linda. Só que nesse momento a lua desceu. Eu pensei que já era hora de parar de beber. Estava vendo coisas. Só que o silêncio tomou conta e quando olhei para os lados todos, eu disse todos, tinham visto a mesma coisa. Nesse momento a lua sobe novamente e alguém do grupo perguntou se todos estavam vendo a mesma coisa. Todo mundo começou a ficar assustado com o que tínhamos acabado de presenciar. Quando novamente ela desceu e sumiu. Daí começou o terror, todo mundo saiu correndo, esquecemos nossos objetos pessoais, sandálias, copos, bebidas, um desespero só. Quando estávamos a caminho da nossa casa, um carro para na pista e só piora, as coisas começaram a ficar macabras. O carro começou a seguir do nada, saímos pulando os muros e correndo até chegar na casa e todos irem dormir. Até hoje lembramos essa noite e como foi assustadora. Lembrando, tinha 5 pessoas que não estavam bebendo ou usando nada ilícito. Esse fato ocorreu em 2005 ou 2006, não lembro ao certo. Menina, que terror, hein? Quando eu era pequena, eu tinha um cachorro bem bravo, com pessoas estranhas. Ele ficava amarrado por esse motivo. Em um final de semana, vinha uns parentes do meu pai lá em casa e tinha um menino que começou a incomodar o cachorro. Ficou atiçando ele, ameaçando a dar chute. Só que uma hora o cachorro se escapou e pegou o pia e mordeu a perna dele. Meu pai estava bêbado e se indignou. Quase desviveu o cachorro. Pegou ele pela corrente, estava enforcando. Chamamos a polícia para ele não desviver o cachorro. Um tempo depois, acho que um mês depois, ele foi trabalhar em um prédio. Ele estava do lado de fora pendurado, acho que uns 9 metros de altura. E o cinto que segurava ele se soltou e ele ficou preso só pela perna. Ele quebrou a perna. Minha mãe sempre dizia para ele que era Deus, castigando ele pelo que ele fez com o cachorro. Que se ele tivesse desvivido o cachorro enforcado, provavelmente ele teria desvivido também, caindo daquele prédio. Observação, o cachorro durou até 15 anos com a gente, desviveu de câncer. Meu pai nunca mais encostou a mão para bater em nenhum cachorro. Aprendeu a lição, né? Um senhor da minha cidade, quando mais jovem, dava filhotes de passarinhos ou os outros animais pequenos que encontrava dentro do fogão, a lenha, aceso, só por crueldade. Pois bem, já bem debilitado, estava deitado no sofá da sala, quando um cigarro que fumava incendiou apenas o sofá e ele foi queimado vivo até ficar carbonizado. Um tempo depois, a cuidadora que estava no quintal estendeu as roupas, viu a fumaça, mas já era tarde demais. Meu Deus! Minha tia pegou os gatinhos e levou e jogou no lixo. Anos depois, ela se perdeu 13 dias e foi encontrada desvivida. Também estava com Alzheimer. Menina, mexer com animais. Eu amava muito meu avô, mas ele sempre foi ruim para as criações e os próprios filhos. Quando alguma cadela tinha filhotinho, quando recém-nascido, meu avô pegava os filhotes e batia a cabeça na quina de uma mureta. Meu avô teve um acidente e perdeu uma perna e ficou com um problema em um dos braços. Não conseguia movimentar muito. Ele faleceu de infarto. Em novembro desse ano, faz 1 ano do seu falecimento. Uma vez, encostei um espeto quente na barriga da gata da minha avó. Meu Deus. Acho que eu tinha uns 8 anos, quando fui colocar o milho no espeto para assar. O espeto enfiou na minha mão e atravessou para o outro lado. Isso foi logo depois de eu queimar a coitada da gata. A lei do retorno foi rápida, hein? Meu tio desviveu vários filhotes de gato. Tempos depois ele ficou louco e se batia toda noite com cinto dizendo que a Bíblia estava mandando. Foi para o hospício
e fugiu e com o tempo ele morreu de soro positivo. Eu estudava com uma menina que a irmã dela não tem um lado da mão formada direito, sem os dedos. Ela conta que a mãe dela cortou a pata de um pintinho com a faca e o mesmo lado que ela cortou a pata, a filha dela nasceu com má formação. Uma vez, uma cadela que tinha vindo da rua pariu lá em casa. Ela era de porte grande, então meu pai queria só ela e nenhum mais. Pedi para que minha mãe não deixasse ele fazer nada. Fiquei com medo dele doar, mas ele fez o pior. Eu acordei já perguntando dos cachorrinhos e minha mãe não queria me falar, mas não teve jeito. Meu pai desviou todos afogados num balde. Deveria ter uns 17 anos. Chorei, não sei se hoje em dia ele lembra, mas que ele ama as cachorrinhas dele, nossa. E eu fico pensando o que será que irá acontecer com ele para ele pagar o que ele fez. Morro de medo de algo acontecer, mas sei que isso irá acontecer. Tinha um primo que maltratava muito os animais. Ele era ruim quando jovem e eu nunca fui com a cara dele. Aí ele desviveu vindo cedo da casa dele para trabalhar. O carro saiu, levando ele, que estava na moto, e ele ficou lá jogado no chão, igual um bicho. Foi triste, mas pagamos por muitas coisas que fazemos. Isso é verdade. Meu pai, quando era criança, jogou um pão na pista quando vinha um carro só para o cachorro do cunhado dele desviver. Realmente desviveu agonizando no chão e ele riu. Quando fez 52 anos, desviveu de embolia pulmonar, agonizando exatamente como ele descrevia o desvivimento do cachorro para a gente. Caramba. O pai de uma amiga da minha mãe desvivia todos os filhotes fêmeas que sua cachorra paria, deixando só os machos. Acabou que um dia ele desviveu e suas 4 filhas todas foram mulheres. A mulher que era dele se casou de novo e teve um menino, kkk, a lei do retorno. Meu tio desviveu o cachorro predileto dele, só porque naquele dia ele chamou o cachorro e ele não veio. Alguns meses depois, aonde ele ia, ele via o cachorro o acompanhando, ferido. Ele quase enlouqueceu. Aí levaram ele numa benzadeira e ela libertou ele da visão do cachorro com as coisas para fora, arrastando no chão. Anos depois, ele desviveu sapateado por um cavalo que estourou a barriga, deixando as vísceras por fora, exatamente como ele fez com o cachorro. Meu Deus, é muita maldade, né, gente? Pelo amor de Deus. Meu sogro morava no sítio, ele desvivia os animais, fazia armadilhas. Uma vez, uma raposa que comia os ovos das galinhas, ele fez uma armadilha e quando a raposa foi pegar, ele tacou álcool nela e soltou ela na mata, pegando fogo. Hoje ele é cadeirante. A mãe diz que tudo o que fazemos de bom ou de ruim, pagamos com nossos filhos ou com nossos netos. É triste alguém pagar pelo erro de nossos passados. Por mais que não achamos que a lei do retorno não vem, pode crer que ela vem. Só que algumas pessoas sabem esconder melhor que as outras. As consequências sempre vêm. Concordo com você, é verdade.